Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero, antes de fazer a discussão, também fazer uma saudação muito especial à militância LGBT que está aqui presente nas galerias da Assembleia. Estivemos juntos, toda a nossa solidariedade à luta por dignidade, por direitos humanos, de respeito à diversidade da comunidade LGBT do Rio de Janeiro e do Brasil, particularmente hoje, Dia Internacional de Combate à LGBT-fobia. Portanto, uma saudação muito especial à militância LGBT presente aqui nas nossas galerias. Sejam sempre bem-vindos nesta casa. Queria... Deputado Carlos Perdão, claro. Gostaria só de fazer a leitura do requerimento na forma regimental, a prorrogação da presente sessão por 60 minutos, até a conclusão da pauta. Autor do requerimento, deputado Luiz Paulo. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Tio Carlos. Estamos no segundo dia de discussão do PL 3993 de 2018, oriundo da mensagem executiva 19 de 2018, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019 e as metas fiscais para o triênio 19, 20 e 21. Aqui já se falou, e eu não quero repetir o que já foi bem explicitado, que nós temos três grandes instrumentos que balizam e que estruturam a política orçamentária: na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Os planos plurianuais, que fixam por 4 anos horizontes a serem atingidos pelas respectivas administrações, deputado Nivaldo Mulim, que conhece bem a matéria. As leis de diretrizes orçamentárias, as populares LDOs, que fixam as metas orçamentárias e também as metas fiscais para balizamento e organização da administração pública, e a lei orçamentária anual propriamente dita, que é aquela que faz a distribuição da programação orçamentária entre os diferentes órgãos, entre as diferentes unidades orçamentárias, nas diferentes funções orçamentárias: a educação, a saúde, a assistência, a segurança, a cultura e assim sucessivamente. Ora, o que se espera de uma LDO nas circunstâncias em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro não é um mero protocolo legislativo. Mero protocolo legislativo. O Rio de Janeiro foi evoluindo dramaticamente na sua situação econômica, orçamentária e fiscal. Estava numa situação difícil, que se transformou numa situação crítica, que mais adiante virou uma situação dramática e se encontra numa situação caótica. Vide a qualidade dos serviços prestados à população, que baixa significativamente na assistência, que sequer tem um órgão hoje para estruturar as políticas públicas, programas de distribuição de renda, programas de fomento a instituições que protegem, acolhem e zelam segmentos da população fragilizados pela violência, pelo preconceito. A educação, o cenário é um cenário aterrador, seja na rede pública de educação básica, seja na rede pública de educação profissional, seja nas universidades estaduais, seja na Fundação CCERJ. Na saúde, igualmente, a política, inclusive, adotada nos últimos anos, com o extensivo processo de privatização das unidades estaduais através das organizações sociais, passou a custar mais caro para o Estado, porém com resultados muito aquém do que se propagava quando se defendia o processo de privatização. Enfim, então, o que se esperava de uma LDO nessas circunstâncias, com esse grau de dificuldade em que os últimos 3 governos do Estado enfiaram o Rio de Janeiro, é que tivesse apresentação de perspectivas e de horizontes para combater os grandes gargalos. Se não, vejamos. É bom lembrar, antes de vê-los, é bom lembrar que as contas de 2016, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas,
com arrazoado já na sua formação técnica, mas ainda assim receberam um parecer favorável desta casa. Entre as razões estava, por exemplo, não ter empregado o governo do Estado os 12% constitucionais para a saúde, sequer os 2% constitucionais dos casos da Constituição Estadual, da Receita Tributária, em favor da FAPERJ, uma série de impropriedades em relação ao Fundeb, ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Já há um conjunto de ressalvas. E eu fico me perguntando, lendo e relendo esse projeto de LDO, deputado Flávio Serafini, lendo e relendo, eu não encontro diretrizes, que aqui não é a lei orçamentária anual, aqui são as diretrizes, não é? É o direcionamento, como diz a palavra, não é? O direcionamento para a administração pública estadual se organizar em relação ao orçamento, em relação às metas fiscais. Ora, eu não vejo diretriz, por exemplo, para enfrentar, redefinir, já que estamos falando de metas fiscais, a política de isenção tributária do Estado. Isso é muito sério, pessoal. Não precisamos criminalizar a isenção tributária, que não é um mal em si, cansei de repetir isso dessa tribuna, mas precisamos redefinir completamente esta política no Estado, com critérios de transparência, com critérios de acompanhamento das contrapartidas. Isso não aparece na LDO. Também não aparece nenhuma diretriz específica sobre como o Estado pretende, no triênio que se segue, 19, 20 e 21, cobrar dos grandes devedores do Estado. Isso é uma meta importante do ponto de vista fiscal. O estoque da dívida ativa do Estado já comporta quase 80 bilhões de reais de dívidas, por mais que parte desses devedores já sejam massas falidas, e essas dívidas das massas falidas sejam praticamente incobráveis, usando aqui esse neologismo. Mas se a gente tivesse uma meta firme, explicitada, fundamentada, para conseguir no próximo triênio, deputado Dr. Julianelli, recuperar pelo menos 20, 30% desse valor, nós estamos falando de 16 bilhões de reais, 24 bilhões de reais. Ora, qual é o rombo? Qual é o déficit do ano 2018? Está na casa de 17 bilhões de reais, não é isso? Não tem uma meta na LDO, clara, fundamentada, que aponte horizontes para o combate à sonegação fiscal no Estado. Isso não está colocado. Os gargalos, a revisão da política de isenção tributária, a cobrança da dívida ativa, o combate rigoroso, draconiano, eu diria, à sonegação fiscal. Ora, isso deveria balizar a nossa LDO nos próximos 3 anos. E especificamente quero falar aqui, não quero silenciar, sobre a questão específica da ciência e tecnologia. Flávio, Eliomar, Julianelli, temos feito esse debate, Mink. Eu estive ontem na academia, na Casa da Ciência, num debate, uma reunião organizada pela SBPC e pela Academia Brasileira de Ciências, sobre a situação da ciência e tecnologia no Rio de Janeiro, particularmente sobre a FAPERJ, que o Conte já mencionou, quero reiterar e dar novos elementos. É muito grave o que está acontecendo na principal agência de fomento à pesquisa, à ciência e à inovação aqui no Rio de Janeiro, que é a FAPERJ. Aliás, é a segunda maior agência de fomento à pesquisa estadual do Brasil, só perde, e perde longe, para a FAPESP. FAPESP de São Paulo. Os mandatos da diretoria científica e de tecnologia expiraram, é verdade. Mas enquanto o conselho diretor da FAPERJ não define a nova lista tríplice, é preciso garantir uma interinidade dessas diretorias e não correr o risco de transformar essas diretorias em moeda de troca política. Aliás, a ciência e tecnologia tem sofrido muito com isso no Estado. Não estou defendendo nenhuma pessoa em particular, mas é razoável que a diretoria científica e a diretoria tecnológica da FAPERJ tenham uma interinidade na forma de diretorias pro tempore, até que o conselho diretor complete o processo de escolha das novas diretorias para um novo período de gestão.
Não é razoável que o secretário de Ciência e Tecnologia seja ele também o presidente da FAPERJ, seja ele também o diretor científico, seja ele também o diretor de tecnologia. Isso não é nem razoável. Isso não se sustenta de pé. Enquanto isso, a LDO sequer menciona como diretriz, como meta, como horizonte fiscal, a devolução à FAPERJ daquilo que o Tesouro Estadual lhe deve. Quem projeta é o Tribunal de Contas do Estado. Nos últimos 15 anos, algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais são devidos à FAPERJ, seja em função de repasses não efetuados, seja em função dos restos a pagar. Por isso, é muito difícil, vou concluir, deputado Tio Carlos, muito deste jeito, desta forma, acho que essa LDO tinha que ter sido mandada de volta para o Palácio Guanabara, com recomendações sobre dívida ativa, sobre combate à sonegação, sobre isenção tributária, sobre como pretende no próximo triênio resolver os restos a pagar, ainda que progressivamente, gradualmente, que nada disso aparece aqui. Não há nenhuma diretriz que permita ao Estado, nos próximos 3 anos, divisar, vislumbrar um horizonte de solução para esses problemas. Portanto, é válido dizer, para concluir, que o governo do Estado vai terminando de maneira agonizante o seu quadriênio, mas ainda deixa um futuro, ainda deixa para o futuro uma plantação cheia de ervas daninhas, que sequer consegue projetar possibilidades, perspectivas de superação dos problemas que ele fundamentalmente ajudou a criar e a aprofundar no Rio de Janeiro. Muito obrigado.